Há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, já dizia Shakespeare em Hamlet. E tentar compreender um pouco desses mistérios é também o que move a astrologia, uma prática milenar que desperta paixões intensas. Há quem confie profundamente nela e há quem a rejeite como pseudociência ou entretenimento. Hoje, no Capital da Dúvida, a gente se propõe a entender o que de fato é a astrologia, seus limites, sua potência, seu papel simbólico e espiritual, os signos injustiçados e também como navegar pelas previsões, especialmente no mundo de tantas incertezas. Para isso, recebemos um dos nomes mais conhecidos da astrologia contemporânea, o astrólogo, psicólogo e escritor Oscar Quiroga. Quiroga, seja muito bem-vindo à Capital da Dúvida. Muito obrigado. É um prazer te ter aqui. E eu queria começar te perguntando o que é a astrologia, para além desse entendimento de entretenimento que às vezes a gente tem. Bom, você já tocou no ponto, né? Hoje em dia a astrologia é um entretenimento. Mas a astrologia é a raiz da civilização. Veja a importância que ela tem, né? E essa rejeição que hoje tem a astrologia pela inteligência científica é tipo um complexo de Édipo, sabe? Porque a mãe da civilização é a astrologia. O momento em que o ser humano começa a contar tempo, fazendo uma correlação entre a posição das estrelas e o horizonte, né? Se criam uns calendários. E com os calendários dá para prever os movimentos da Terra e, junto com isso, as estações. Então, a humanidade deixa de ser nômade ao sabor das intempéries da natureza e passa a poder se assentar. Isso aconteceu há 15 mil anos atrás. Na era neolítica, quando aconteceu a maior revolução tecnológica, muito maior que a que estamos vivendo hoje em dia, que foi o momento em que o ser humano compreende que há uma relação de espaço e tempo entre o movimento aparente das estrelas e a sua situação aqui na Terra. Então, com o uso da contagem de tempo, e claro, quando a gente conta tempo, a gente não está contando uma medida fria, sem significado, né? O tempo, a experiência de tempo que nós temos é uma experiência com significado, com sentido, com vivência interior, com símbolos, com aspirações, né? Hoje em dia, como estamos num momento do pensamento humano, onde se tenta reduzir tudo ao cronômetro, né? O tempo parece ter se esvaziado de significado, mas assim andamos nós. Totalmente. Né? Totalmente fora do eixo, por causa de tentar separar a vivência do tempo, que é plena, que é íntima, e transformá-la numa medida fixa. Entende? Então, quando você me pergunta o que é astrologia é a capacidade humana de perceber que há uma relação entre movimentos enormes que envolvem medidas colossais e os acontecimentos aqui na Terra, dentro do horizonte. Ou seja, tem uma correlação que acontece aí. Com certeza. E mais do que uma correlação, tem em nós, humanos, tem uma capacidade de percepção dessa correlação, que é isso que é o importante. Interessante. Então, é que a correlação existe sem nenhum ponto de apoio. Não, nós somos dotados da capacidade de perceber essa correlação. Aproveitá-la ou não aproveitá-la e entrar ao mistério do livre-arbítrio, que esse ninguém resolve. E eu quero falar disso. Com certeza. É a pergunta de $1 milhão, isso aí. Quero te ouvir sobre isso. Mas, só para a gente fechar esse tema do conceito da astrologia, como é que a ciência vê a astrologia?
ridícula. Só isso. Hoje em dia, ser astrólogo é a mais simples maneira de não te levarem a sério. Mas eu não me importo com isso, porque eu percebo o que eu percebo e eu sei o que eu sei. Então, que a inteligência e a academia achem ridícula uma capacidade do humano perceber as coisas e queira estudar o humano de outra maneira, cada quem se equivoca como pode nesta vida. Sim. No fim do dia a gente escolhe um pouco também, né? Claro que com o que a gente se conecta. Agora, olhar para essa dinâmica, né, de entender, de observar o céu, de entender um pouco dessa coisa simbólica dos astros, é uma prática milenar, né, como você colocou. Mas tem na história da astrologia algum momento, algum marco em que a astrologia passou a ser entendida como a gente de fato se conecta com ela hoje? A astrologia só foi decaindo ao longo do tempo. O que se considera o berço da astrologia, que seria a Babilônia, onde tinha uma seita chamada de senhores dos astros, que não vou saber te dizer o nome, mas que os gregos acabaram traduzindo como astrólogos, né? Já era uma prática completamente corrupta, porque essa seita, imagina o que eles faziam, que safados que eram estes astrólogos. Eles tinham o conhecimento dos eclipses. E como se dedicavam a manter o controle sobre o Império Babilônico, que não era pouca coisa, né? O Império da Babilônia, e ter domínio sobre o imperador, eles encenavam os momentos do eclipse como se eles estivessem produzindo os eclipses. Entendeu? Então, já é uma forma completamente corrupta disso aí. Entre a Babilônia e a era neolítica se passaram 10.000 anos. Nesses 10.000 anos aconteceu um monte de coisa e a astrologia já estava aí. Já estava organizando as comunidades em torno das estações, em torno do significado, em torno do momento do acasalamento, a ritualística toda da vivência humana em pequenas comunidades para estar em sintonia e em harmonia com a natureza e com os astros, né? Tudo isso foi decaindo. A gente acha que por ser antigo é uma coisa boa, mas tem coisas antigas que envelhecem e apodrecem. Não envelhece bem, né? Não envelhece bem. Então, tem uma parte da astrologia que envelheceu muito mal. Se começou falando de entretenimento, que é essa que degringolou em entretenimento, que é bacana. Eu não estou aqui para criticar o entretenimento. Quem sou eu? Se não fosse o humor, já estávamos todos perdidos, né? Só o humor nos salva da catástrofe nesta existência. Então, vale a pena até conhecimentos sagrados como a astrologia serem profanados e serem transformados em situações humorísticas. Mas se a gente quiser aproveitar a essência do que a astrologia representa, né, essa é uma comunhão interior com este organismo colossal em que a gente se movimenta e que a gente experimenta ser. Sim. É um organismo, o universo. Agora, Quiroga, quando a gente fala de mapa astral, o que é possível descobrir ali e o que não dá, ou não é papel da astrologia responder? Uma pergunta interessante essa. Porque, veja bem, neste mundo moderno, por uma questão de linguagem e de ter o que falar numa interpretação astrológica, se adotou a linguagem da psicologia. Então, se a psicologia entende o ser humano, a astrologia, que também se dedica a isso, vamos juntar tudo.
Mas foi um péssimo casamento esse aí, porque a psicologia, depois de ter se desvinculado da filosofia, ela entrou no campo da patologia. Então, a psicologia só sabe falar do que está errado. E o mapa astrológico não tem erro. É aquilo que a necessidade fez nascer. Porque, em relação ao todo, cumpre um papel específico e não tem erro nenhum nisso aí. Está muito bem estabelecido. Agora, como a gente tem essa vaidade do livre-arbítrio, inclusive, de dizer, não, como minha vida está determinada, eu sou apenas uma marionete, e que somos ambíguos em relação a isso, porque depois também custa tanto tomar decisões que a gente quer que haja uma força maior que nos empurre e que nós não tenhamos de pensar absolutamente nada. Mostra o caminho, né? E mostra o caminho, exatamente, né? E assim, sem nenhum lugar a dúvida que o caminho será. Mas isso não seria humano, não ter dúvidas. Sim. O humano tem dilemas porque, na escala dos reinos da natureza deste planeta Terra, que são 7 reinos da natureza, 3 são visíveis, 3 são invisíveis, e adivinha quem é visível e invisível ao mesmo tempo? Não sei dizer. O ser humano. O ser humano. Boa. Nós somos uma presença física, uma forma, mas somos também um ser subjetivo e invisível. Estamos na ponte, então não temos como ter absoluta certeza. O nosso papel dentro deste organismo colossal é o esforço que fazemos para que convirjam estas duas experiências tão díspares entre si. E esse é o projeto de qualquer ser humano. O propósito do nascimento do ser humano é conciliar a vida objetiva e a vida subjetiva. Esse é o propósito de todos. Agora, cada um de nós nasce com um repertório específico para fazer essa conciliação. E é isso que é elegível no mapa astrológico. Mas aí não tem nenhum problema. Se vem alguém com saber psicológico e diz, não, aqui a tua mãe severa te colocou um problema, né? Ou, veja, você tem um traço narcisista. Justificativas, né? São justificativas. Atualmente a gente se condena mutuamente com diagnósticos, entende? Então joga um diagnóstico na cara do outro e diz, você está equivocado. Ou se apoia, né? Ou se apoia no diagnóstico também e tudo. Por quê? Porque, não sei por que cargas d'água, a gente acabou se imaginando como brinquedos quebrados, que precisam de conserto. Em vez de dar continuidade ao que a gente já está fazendo. Não, paramos todo o tempo inteiro para dizer, tem algo errado aqui, tem algo que não encaixa. Tá? Claro que não encaixa, porque a consciência que somos está dando cabeçada o tempo inteiro entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva. O tempo inteiro está dando cabeçada. Mas isso só se resolve transcendendo as cabeçadas, não é escolhendo. Não, então escolho a alma. Não, então escolho a personalidade. Não tem escolha para fazer, tem que fazer um mix dos dois. É uma comunhão. É uma comunhão, exatamente. Específica e espiritualmente é a comunhão a que estamos destinados. Tem alguns signos, né, que eles viram estereótipos. Né? Bom, a astrologia é o último refúgio dos estereótipos. Né? Ninguém mais gosta de estereótipo, mas em termos de astrologia todo mundo se presta.
a ser estereótipo. Eu queria te perguntar, por que Escorpião e Virgem fica nesse lugar aí de tão mal falado? Não sabia de Virgem. Não? De Escorpião, sim, porque associam as pessoas ao sexo, mas hoje em dia o sexo não é tão importante quanto era em outros tempos, né? Mas esses dois signos, veja que coincidência. Você vê que os glifos são muito semelhantes. São os únicos dois signos cujos glifos, que parecem um M de ortografia, o signo de Virgem com 8, que é o infinito, e o signo de Escorpião com um M apontando para o além. Né? Quando nós ainda não tínhamos a capacidade de discernimento, né? E o discernimento nos permite nos colocar, nos diferenciar como observadores daquilo que estamos observando. Estávamos em completa comunhão, mas não era uma comunhão, isso era uma fusão. No momento em que isto significa que Urano ocupava todo o céu e não deixava nascer absolutamente mais nada do que isso. Saturno, o filho de Urano, se rebelou contra isso e lhe cortou o saco. E do esperma que sai, caindo no mar, nasce Vênus, nesse momento. E é o momento em que é dada uma cortada no zodíaco, que tinha 10 signos, o signo de Escorpião, e o de Virgem era o mesmo signo. Não existia o signo de Libra. Okay. Então, o signo de Libra passa a se forçar na entrada e divide estes dois signos. Então, são como dois irmãos gêmeos que se estranharam e se individualizaram, esses aqui. E que estão o tempo inteiro, cada um do seu jeito, Virgem do jeito crítico e Escorpião do jeito imaginário, na sensação de que estão fora do lugar, de que precisa mexer com as coisas porque ficou fora do lugar. E não houve fora do lugar. Acontece que aí nasceu a consciência para o ser humano. Foi um grande momento. Um grande ganho, né? Um enorme ganho. Nos complicou bastante, porque aí nós passamos a entender a alteridade também, né? De que existe o outro, tanto como desejo de aproximação, como força de conflito. Né? De evolução, talvez, né? Nessa relação. Agora, já não tenho o que discutir quanto a isso. É isso, o ser humano precisa se relacionar e viver tudo que está envolvido nas estruturas de relacionamento, porque é assim que a gente se entende e entende um pouco mais a vida. Eu queria te pedir para explicar um pouco sobre essa história do Mercúrio retrógrado, que eu acho que é um outro elemento também que ganha a internet num formato... Mas isso precisa ser revisto, porque a questão do retrógrado, seja Mercúrio, seja qualquer planeta, consiste no seguinte: se você anda denso, a potência cosmogônica vai te atrapalhar muito, porque o planeta fica reforçado nessa hora da retrogradação. Se você, por essas coisas da meditação ou de encontros alegres, você está leve, a retrogradação é maravilhosa. Potencializa. De qualquer planeta, sim, porque você transparece a potência cosmogônica. Legal. Uma forma melhor de entender tudo isso. Queiroga, agora a gente vive num mundo de incertezas coletivas, né? Acho que você trouxe bastante esse pensamento do coletivo. Como é que você entende? Você entende que a astrologia, de uma certa forma, ela está ocupando um lugar que a ciência deixou vago? Ou são necessidades humanas diferentes? Eu não saberia te dizer. Não saberia te dizer. A ciência é muito burra em relação ao conhecimento, tá? Porque ela tem a pretensão e a necessidade, inclusive, de dominar o que investiga. Tá?
E tem um ponto em que você precisa transcender a necessidade de domínio. Aí você entra em todos os conhecimentos subjetivos, onde você precisa se entregar, porque você só vai conhecer isso vivendo isso, não no laboratório. Então, no momento atual, a gente tem duas vertentes completamente diferentes para dizer o que a vida é. A vertente materialista cientificista entende que a vida é o que resulta das equações físicas e químicas, né? E que o pensamento, quem pensa, por exemplo, é o cérebro. A vertente subjetivista entende que há a precedência de um ser invisível que toma posse de um invólucro visível, né? E que, de certa forma, fica preso dentro desse visível, mas com a condição de tomar as rédeas sobre o veículo. Isto não tem ciência oficial que consiga te treinar nesse sentido. Isto você vai encontrar e mal encontrado, né? Um pouquinho num livro de alquimia, outro pouquinho em psicologia, outro pouquinho em filosofia, tudo. Por quê? Porque não é algo que, se você encontra-se o códex de como fazer de A até Z para ter o enlightenment, para você se iluminar espiritualmente, você não vai fazer direito. Porque a gente só faz direito quando o ser interior toma para si a responsabilidade de fazer acontecer isso. É aquela escolha que você falou, né? Sim. Essa é a única escolha que o ser humano... O livre-arbítrio existe única e exclusivamente porque o desenvolvimento espiritual no ser humano não acontece por inércia. Acontece porque você decide se lançar nessa direção, pagando qualquer preço, porque é o ardor, a gente é o ardor que sente, sabe? E esse ardor está preso, e não tem nada a ver com sexo, tá? Esse ardor, é o ardor de você viver uma experiência que te faz sentir bem, que faz dizer coisas lindas, porque nesse momento você se inspira. Se expande, né? Se expande completamente, e essa é uma experiência espiritual que uma vez que você a tem, você não quer outra, entendeu? Não quer outra, porque nada se compara a isso. Então, teoricamente, a meditação existiria para isso, mas estamos numa época em que tudo está tão banalizado. Totalmente banalizado, nada tem importância nenhuma. Então, eu ia te perguntar sobre isso, assim, porque de uma certa forma a internet ela trouxe a astrologia para esse lugar de um conteúdo rápido, um conteúdo que você consome ali talvez até para tirar uma dúvida ou para fazer uma escolha, mas isso vai muito contra, né? Ou distorce muito o que de fato é a astrologia, certo? Bom, a astrologia nunca foi levada a sério. Antes da internet também não era levada a sério. Eu escrevo essa coluna há 40 anos no Estadão e te afirmo que até naquela época não era nada sério isso aí. Eu consegui atrair a atenção das pessoas e fazer perceber de que sim, que existe uma correlação. E há 40 anos, há 3 gerações que as pessoas leem, elas entendem que algo há em relação da sua vida pessoal e do que está acontecendo no céu. A banalização, enfim, as pessoas precisam ganhar o seu sustento, pagar as suas contas, então quem sou eu para criticar que alguém use a astrologia de uma forma hilária e que queira se promover com isso, que cada quem ganha o sustento como pode, né? De acordo com seu alcance.
seria ideal que a astrologia se mantivesse sagrada e tudo. Não está dentro do alcance das pessoas entender o sagrado da astrologia. No comum das pessoas não está dentro do alcance. Assim como não está dentro do alcance das pessoas angustiadas e ansiosas, entender que a vida é sagrada também. E que a oportunidade que temos enquanto existimos é única, é maravilhosa. É um preço filho da puta que a gente paga por isso. Não é fácil, né? Não, que fácil. Se fosse assim para dizer, não é fácil, já estava de bom tamanho. É angustiante existir. Mas está aí que reside o tesouro, entende? Em como a gente resolve essa angústia. A gente fala sobre inferno astral, sobre paraíso astral. São todas referências. Veja, espaço é tempo em astrologia. Então, de acordo com a posição de planetas e signos, não é um joguinho de tabuleiro, mas são medidas. São medidas de aproximação de movimentos de potências cosmogônicas que estão tentando se aproximar ao objetivo, que o objetivo é a comunhão. Sim. De tudo, de nós como indivíduos, do sistema solar, da galáxia e do conjunto de todas as galáxias. O objetivo é essa comunhão. Então, nós vamos medindo o tempo, e esses tempos se medem por aproximação ou por afastamento. Quando a gente se distancia, evidentemente, quando as coisas não dão muito certo. E aí você pode chamar a isso de inferno. Né? E quando a gente está se aproximando, você pode chamar disso de paraíso. Né? Você vai dando os nomes que estejam de acordo com o teu alcance de entendimento. Sim. Faz bastante sentido pensar nessa aproximação sendo esse momento favorável, né? Uhum. Até como um elemento de conexão. Agora, normalmente, em épocas de crise, acho que essa coisa simbólica ela ganha mais força, né? Parece que tem um certo... A gente precisa de porrada, sim. E tem um certo refúgio nesse lugar também, né? Sim. Como que se explica esse movimento, de uma certa forma, essa busca, talvez, né? Quando eu estou em sofrimento... Essa busca a gente explica porque nós somos esse ardor. Somos esse ardor é algo que está buscando. E aquilo que estamos buscando, na mesma medida em que a gente coloca esse ardor da busca, aquilo que estamos buscando nos busca também. É um encontro do que acontece. São três ingredientes cósmicos. E nós somos esses três ingredientes cósmicos. Somos uma forma de ser, somos uma experiência subjetiva de ser e somos uma vontade de mandar tudo à merda e transcender também. E o universo funciona assim. Então, ou você fica dando cabeçada entre o subjetivo e o objetivo, ou você decide passar através disso aí. Só que passar através, de novo, não acontece por nenhuma conjunção planetária. Isso aí. A escolha. É o momento em que o ser interior decide transcender. Ou seja, te ouvindo também me lembrou um pouco sobre essa dinâmica de polaridades que a gente vive, né? As polaridades. Sim, claro, porque dá cabeçada isso, entre o objetivo e o subjetivo. Exato. E aí a gente imagina que a vida seja binária. Mas a vida, quando a gente observa a vida binária, é porque nós estamos retirando o sujeito daquilo que estamos observando. O sujeito não é binário, o sujeito é o terceiro ingrediente dessa equação. O universo é trinário, ele não é binário. E a escolha determina. Agora, Quiroga, qual que é o limite ético de um astrólogo?
não dar bofetada no cliente que pergunta coisas estúpidas, tipo isso. Muito bom. Olha, é muito difícil alguém fazer. Porque essa coisa da interpretação estúpida do mapa, né? Acho que é um pouco sobre isso, assim, porque tem uma fala, né, que vem dessa leitura do mapa, que às vezes pode direcionar, influenciar, depender de como a outra pessoa escuta, né? Não dá para medir. Olha, o mapa não diz tudo. Não diz tudo de jeito nenhum. Se você me apresenta um mapa onde não tem o nome da pessoa, nem nenhuma fotografia da pessoa, eu não posso saber, lendo o mapa, de que sexo é essa pessoa, qual é a cor da pele dessa pessoa, que tipo de educação recebeu, em que religião ela... Tudo isso vai moldando uma parte do teu destino, mas isso não está no mapa. Isso é impossível de ver no mapa, porque são detalhes existenciais da forma de ser que Perfeito. está dentro de uma civilização. O que é legível no mapa, né, é aquilo que é abstrato em você, aquilo que está numa situação muito mais ampla e abrangente do que aquelas que te comprimem dentro de certos comportamentos, que é inevitável acontecer isso. A gente ser comprimido dentro de certos comportamentos faz parte do show. Sim, isso de viver, né? A leitura do mapa, que não te dá a oportunidade de você entender aquilo que está livre disso, é uma leitura de mapa mal feita. Isso aí. Perfeito. Você vai ler o mapa para saber a lista das coisas que te comprimem. Todos nós já sabemos absolutamente tudo o que nos atormenta. Já tá lá todo dia, né? Não tem muito como não batendo saber. ponto. Mas muito boa essa forma de colocar, porque eu acho que já dá bastante clareza. A gente às vezes escuta, né, a coisa dos casais, né, de entender se esse signo combina com aquele signo, então a partir disso eu vou ter uma boa relação. Combina. Não dá para criticar essas coisas duramente, né? São linguagens que a gente tenta encontrar uma forma de dialogar, de se entender. Mas se não houver vontade de entender, ninguém se entende mesmo tendo o arcanjo na frente, com o livro aberto, escrito sinteticamente qual é o teu destino e para que você nasceu, você não vai entender. Você vai achar lindo, mas não vai entender absolutamente nada. O ser humano que não tem vontade de entender, não entende. Perfeito. Quiroga, a astrologia é uma linguagem simbólica, né? Eu queria te perguntar um pouco, com tantos anos de trabalho com astrologia, tem alguma coisa que ainda te surpreende nesse processo? Olha, a linguagem simbólica ela é moderna, na verdade, né? Nunca foi uma linguagem simbólica a astrologia. A astrologia foi a descrição das potências divinas incorporadas no céu, realidades. Já houve um tempo em que nós conversávamos com os deuses, sabíamos o endereço, onde bater, né, e andavam entre nós. Mas como nós somos meio punks, né, na relação com a natureza, muito mais com seres divinos... Para ser educado, né? Aí o reino espiritual decidiu ir para, né, o invisível, para não estar mais disponível imediatamente. Né? Então, aí foi se transformando em linguagem simbólica a astrologia, porque o símbolo ele estabelece uma intermediação entre a percepção e a potência cosmogônica que está em vias de manifestação. Né? É bom que as pessoas atualmente aprendam a pensar simbolicamente, porque isso significa abstração. Né?
O que não é bom é que a linguagem simbólica cabe tudo, né? Então, em vez de haver uma interpretação e decifrar um enigma, há um solilóquio de ilusões e de projeções psíquicas nesse sentido, que é o que se chama de mundo astral. Isso é um labirinto de espelhos que nós, com nossa capacidade criativa, inventamos. Né? Então, aí projetamos um monte de coisas que não são necessariamente realidades. São desejos nossos de que as coisas sejam assim. É uma interpretação, né, individual. E não é boa, não é uma interpretação boa. Ela está servindo a um outro objetivo, né? Se a gente não parte do princípio das realidades e coloca essas realidades sob um véu de linguagem simbólica, não sabendo o que a gente diz com linguagem simbólica, né, a gente não chega a um verdadeiro entendimento de como funcionam as coisas. Sim. Além disso, tem o seguinte, em astrologia tem um equívoco que só é possível falar coisa com coisa em astrologia quando se lê um mapa individual. Porque aí você calcula e tal, então é só teu mapa esse aí. O que não é verdade. No momento em que a gente nascem centenas de outras pessoas com exatamente o mesmo mapa. Olha só. Exatamente o mesmo mapa. Não temos nenhuma originalidade no mapa astrológico que nós temos. As potências cosmogônicas são muito poderosas para se manifestarem através de um indivíduo. Elas precisam de grupos de pessoas. E essas potências cosmogônicas chegam aí e encontram um cego, um loiro, um moreno, um gordo, uma mulher, um gay, e se manifestam como der. O que encontrarem, as potências cosmogônicas vão se manifestar. É bonito isso, né? Eu acho. Eu também. Como psicólogo, Quiroga, como que você vê essa intersecção entre astrologia, Uma merda. psique humana e processos terapêuticos? Tem que separar as coisas. O mapa astrológico não serve para terapia. O mapa astrológico serve para, eventualmente, o terapeuta ter noção dos tempos e dos ciclos em que essa pessoa está passando nesse momento. Mas não de descobrir a origem das suas neuroses no mapa astrológico. Isso não. A origem das neuroses não é astrológica, a origem das neuroses é familiar. Não tem discussão. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Tá? A origem dos problemas psíquicos é familiar. Com tudo o que isso envolve, porque falta, porque sobra, porque não teve isso, porque não teve aquilo. Todo problema psíquico e familiar não é astrológico. Ele não é determinado astrologicamente. Você pega essa centena de mapas que são exatamente os mesmos, alguns vão ter mais transparência. E essas potências cosmogônicas vão se resolver melhor. Outros vão encontrar experiências mais densas, mais retorcidas. Então vão pegar as coisas mais retorcidas também desse momento para se manifestarem por aí. Sim. Então, é muito difícil chegar a uma pessoa com um mapa e saber como ela está aproveitando tudo isso. Todas essas ferramentas. Exato. Até que ponto a pessoa que é esse mapa determinada a manifestar essas potências através dela, o quanto está aproveitando disso. Agora, muitas pessoas procuram a astrologia para prever o futuro, né?
Porque é possível prever o futuro. Eu queria te ouvir nesse lugar. O que a astrologia consegue, de fato, antecipar e o que está totalmente fora do alcance? Olha, o futuro é real. O futuro é tão real quanto o passado. Essa história de que só existe o presente é uma calhordice. Isso aí. Claro que não existe só presente. Passado, presente e futuro é o tempo holográfico, esférico, que existe não apenas numa direção, senão em múltiplas direções, de acordo com as linhas de menor resistência que a gente vai vivendo. Mas o futuro é tão real e tão comprovável isso o tempo inteiro. Todo mundo já passou pela experiência e vai passar de novo, de repentinamente, sem nenhum estímulo externo, pensar em alguém que é improvável encontrar. E na sequência do dia, encontra essa pessoa. Já aconteceu com você, aconteceu comigo. Este é um fato da vida. É uma percepção do futuro que nós temos imediata e tal. Algumas pessoas conseguem ter percepções a mais a médio prazo e a longo prazo, mas todo ser humano tem percepções imediatas do futuro. Isso significa que o futuro existe, se não como uma linha inevitável, mas sim como uma possibilidade dentro de um campo, de um cardápio bastante variado, mas com a mesma essência, na mesma direção, com formas de manifestação diferentes. Então, o que se manifesta a gente não domina, mas como se manifesta, isso a gente domina. Perfeito. Como que você está vendo 2026? 2026 e 27, e 28, e 29, 30, é uma década a que vem por aí que nós vamos precisar tomar cuidado. Nós vamos precisar tomar cuidado porque desde sempre tem uma facção do ser humano que pretende dominar o resto da humanidade e a transformar em engrenagem, seja braçal, seja como trabalho, seja como intelecto, né? Então, as tecnologias que estão sendo inventadas, elas são simulações de como um ser humano funciona. A inteligência artificial é uma simulação. O ser humano não pensa assim. O ser humano pensa também assim. Mas não exclusivamente assim. Então, o perigo é que, como até hoje em dia não existe um conceito definido sobre o que seja consciência, que a academia científica e materialista define a consciência de acordo com o alcance da inteligência artificial. E aí nós estamos fodidos, porque aí dizemos, então, já... A gente vai ser condicionado a isso, né? Vamos estar condicionados a isso apenas. Então, é muito importante, porque isso significa se perder a fronteira entre o que é uma simulação e o que é uma realidade. Sim. E essa fronteira existe, não depende de ponto de vista, não de interpretação, não. A fronteira existe porque a realidade é necessariamente de estrutura atômica. O que não tem estrutura atômica não existe. A alma existe porque tem uma estrutura atômica, são átomos invisíveis. A inteligência artificial não tem estrutura atômica, são bits. Sim. São equações que estão sendo feitas e que produzem uma imagem, aí sim, numa tela com os átomos necessários para projetar aquilo que está acontecendo na intimidade do algoritmo. Mas isso não é consciência, cara, isso é uma paródia do que é a consciência. A consciência é essa capacidade absoluta que nós temos de
pensar, desejar, atuar e sermos capazes de integrar estas funções numa unidade existencial, meio capenga, meio cheia de cicatrizes e tudo, mas isto é ser humano. Entregar isso à tecnologia é um erro. E quando a gente perde o sentido de qual é a fronteira entre a simulação e o real, é quando está acontecendo o que está acontecendo agora. O crime e a legalidade também não têm mais uma fronteira definida. O crime organizado é a maior potência do mundo, são os mais ricos do mundo, o crime organizado. E tão ricos que compram países, compram governos, então já não tem mais distinção entre isso, entre o que é crime e o que é a estrutura legal que conserva uma civilização. Acontecendo paralelamente, isso aqui é uma manifestação de que a gente está entregando voluntariamente, isso é uma infelicidade, estamos entregando voluntariamente a capacidade de ser. Sim. Para que as coisas se resolvam magicamente por nós. Isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. Isso. Quando que vai desabar tudo? De que maneira vai desabar tudo? Não sei te dizer. Tem algum refresco vindo? O refresco sempre está aí. O refresco sempre está ao alcance da mão, que é a gente retornar às experiências espirituais. Esse é o único refresco. Da forma como nos seja mais agradável. Se é com drogas psicodélicas, que não é muito recomendável, mas às vezes é a única maneira que as pessoas, porque entraram num nível de ateísmo tão grande que só enxergam a substância como possibilidade. Mas a vida espiritual, ela se acessa por outro lugar. Não é pelo cérebro que a gente acessa a vida espiritual. A gente acessa a vida espiritual pela vontade de se conectar. E por se entregar a essa vontade e fazê-la valer essa vontade. Mas precisa ter útero e culhão para fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Piroga, a gente faz uma pausa, tá, normalmente no meio da conversa, que é uma brincadeira. Eu vou te falar 2 palavras e você escolhe uma. Não precisa explicar. É um porque... tipo oráculo, isso aí? Quase isso, um pouco mais inocente. Destino ou livre-arbítrio? Destir-arbítrio. Livre destino. Ok. Esotérico ou simbólico? Acho que é a mesma coisa, esotérico e simbólico, né? A linguagem esotérica é estritamente simbólica. Tá. Você está achando Você caminho. devia ter perguntado... Você está achando caminho para todas, hein? Não, eu tenho de achar. Esse é o meu trabalho, achar caminho. Vamos nessa aqui, então. Ciência ou mistério? Ciência ou mistério? Prefiro o mistério. Mas isso é porque eu sou pisciano. Boa, gente. A ciência, eu já fiz ciência. Já fiz medicina, já fui racional, já entendi as coisas do ponto de vista científico. Mas é muito chato. Muito chato, muito pequeno, muito estreito, tudo isso. Razão ou intuição? Intuição também. Sim. Sol ou ascendente? Não, o DNA cósmico é Sol, Lua e ascendente. A relação de Sol e Lua é a tua forma de ser. O ascendente é o teu ser invisível, subjetivo. Prefere um dos dois? Não tem como preferir, tem que funcionar tudo ao mesmo tempo. Ordens do céu ou decisões da terra? Também não tem como preferir. As decisões na terra
são orientadas pelas ordens do céu. E o céu a gente atribui a quem achar. Se quiser atribuir a Deus, se quiser atribuir à ciência, se quiser atribuir ao dinheiro, né? Mas a gente sempre tem um céu para tomar as decisões aqui na Terra. Isso é interessante. Eu queria te ouvir sobre isso, assim. Você acha que ainda é possível a gente viver desconectado uns dos outros e desconectado do próprio universo? É um artifício viver desconectado, que dá muito trabalho, consome muita energia e é contrário à saúde, viver desconectado. Mas a gente insiste em viver desconectado por esta ideia de que somos ilhas isoladas num oceano misterioso que a maior parte do tempo nos agride com medo. Então aí ficamos funcionando como brinquedos quebrados, de que não se encaixa em lugar nenhum. Ainda bem que temos essa sensação de que não encaixa em lugar nenhum, porque isso pelo menos diz lá no fundo que a gente não se conforma de estar desconectado. Lá no fundo, mas não entende ainda direito que só vai sair daí quando colocar a vontade em marcha, quando transcender tudo isso. Se você pudesse escolher um único movimento celeste para que as pessoas pudessem entender melhor a vida de uma forma mais ampla, qual que seria? Um único movimento. A dança. Espontânea, sozinha. Como tem essa frase que está escrita em muitos lugares, dançar como se ninguém estivesse olhando. E fazê-lo sem nenhum pudor, e fazer isso todos os dias, até se lembrar e incorporar novamente que a vida não é uma desgraça, né? Porque estamos vivendo como se fosse uma desgraça. Não, que a vida é uma graça, é uma bênção. Difícil pra cacete, mas é uma bênção. As bênçãos chegam assim. A gente tem esta ideia, né, de que vai ser abençoado, pronto, já resolvi tudo. Não tem esforço, né? Não, porque que em esoterismo se fala em iniciação e não em graduação? No mundo material, a gente se gradua, finaliza. Sim. No mundo espiritual, a gente sempre está no começo. Recebe uma revelação, uma epifania, por um instante entende uma coisa, essa é uma iniciação. A partir daí, você precisa desenvolver aquilo que você recebeu. E aí vem a vontade e vem a escolha. Vem a vontade e vem todas as circunstâncias difíceis de fazer valer a vontade. Mas essa é a nossa guerra santa. Entendeu? Sim. Esta é a nossa guerra santa. Nossa guerra santa é sermos com este organismo colossal que chamamos de universo. E, no fundo, nenhum ser humano quer menos do que isso. Pensando em propósito, Grog, eu acho que você já falou, você já trouxe bastante sobre isso, mas como que a astrologia ela pode nos ajudar a entender esse nosso propósito? Com muita clareza, porque o propósito de todo ser humano consiste em conciliar a forma de ser que somos, objetiva, com nome, sobrenome, CPF, conta para pagar, relacionamento, aquela barafunda de atividades cotidianas, porque ocupamos espaço no mundo e porque há uma identidade nesse espaço, que o ser invisível interior que está nos bastidores dessa personalidade, que ele tome as rédeas dessa personalidade e a use como instrumento de expressão.
esse é o propósito de todo ser humano. Na leitura individual, se percebe quais são os atributos e os instrumentos que o indivíduo tem para fazer isso. E cada um de nós tem. Não é assim. Né? O universo não funciona na multiplicidade. Toda essa diversidade e multiplicidade que vemos, inclusive de indivíduos, né? Eles se agrupam e não é apenas em 12 signos, mais sintético ainda, se agrupam em 7 grupos, e esses 7 grupos se sintetizam em 3 grupos, até que se chega à comunhão, você se une, sem perder a identidade. Tá? Tem muita escola oriental que diz aí o ego é destruído. Não, guardando a individualidade, a gente retorna à unidade. Então, essa ampliação de percepção, de fazermos parte de movimentos maiores do que nós, esta é a essência da atividade espiritual. E é isso que qualquer um está dedicado sem saber que está dedicado a isso. A gente vai vivendo, tentando satisfazer as necessidades e os desejos, meio confuso por não entender direito o que está acontecendo e tal, né? Fazendo algumas coisas porque tem vontade, outras coisas porque é obrigado, mas raramente conseguindo sintetizar tudo isso num alinhamento de mente, coração e atividade, para que seja uma coisa só. E é isso que nós estamos buscando. Esses momentos de alinhamento, eles pagam tudo que a gente ralou antes. É uma certa assertividade, né? Claro que sim. Nesse universo. Sim, nesse universo não há dúvida. Falar o universo se conecta perfeitamente. Quiroga, para quem está ouvindo a gente e está conhecendo a astrologia através desse papo, ou talvez entendendo a astrologia de uma outra forma através desse papo, e quer explorar mais, qual dica você dá, qual caminho? Olha, é importante tentar decifrar a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, mulher magnífica, de meados do século XIX, fugiu de casa porque foi obrigada a casar com um general russo, fugiu de cavalo, foi parar no Azerbaijão, imagina, em meados do século XIX. Se hoje em dia já é o fim do mundo lá, imagina. E deu de cara com pessoas notáveis. E se dedicou a investigar e, de algum jeito, ela se responsabilizou por transmitir um conhecimento ao mundo. Um conhecimento que até hoje é difícil decifrar. Sim. Porque é o oposto do que estava acontecendo. Enquanto a civilização estava se movimentando para o materialismo, esta mulher se movimentava na direção oposta em busca das causas remotas dos acontecimentos. E em causa remota aí você tem hierarquias divinas que arquitetam sistemas solares, movimentos anímicos de presenças que para nós são colossais. Estamos dentro de uma presença dessas. Somos átomos dentro de presença. Somos partículas dentro dessas presenças que estão em processo evolutivo. Então, ampliar a visão para entender por que a astrologia funciona é mais importante do que aprender a usar a linguagem da astrologia. Perfeito. As pessoas estudam astrologia hoje em dia como se fosse um tabuleiro, como se fosse um jogo. Então, os planetas, os signos, as casas, os aspectos, esses são os ingredientes. Aí você associa
uma palavra e tal para cada um desses ingredientes, e depois você sai nesse solilóquio viajando na maionese, na maior parte das vezes, mas com coisas que parecem ter sentido, né? Você cria um momento lindo para o teu cliente e tal, mas você não sabe por que funcionam as coisas. E praticar astrologia sem entender como funciona o universo, qual é o Dharma do universo, o Dharma é como funcionam as coisas. Se você não investiga como funcionam as coisas, você acaba se atendo ao karma, que é como as coisas ficam emperradas. Só o que não funciona. Só o que não funciona. É um pé no saco. Muito bom. Quiroga, eu queria te agradecer. Mas obrigado, antes de terminar, a gente sempre... Obrigado pela paciência. Por Imagina. Ter levado você e quem nos ver e ouvir. Foi longe. Não, um aprendizado muito bom, e eu acho que tem palavras que você traz que são muito poderosas dentro dessa conversa toda. Mas eu queria te ouvir num último lugar. Assim, a gente no Capital, a gente fala muito sobre, né, essa coisa das certezas e das dúvidas. Então eu queria te perguntar sobre isso, assim, né? Quais foram as certezas que te impulsionaram? Quais foram as dúvidas que também te impulsionaram? Ou quais certezas que você teve que mover aí? Quais dúvidas que você teve que transformar em certeza para te transformar no ser humano que você é hoje? Olha, eu não sei se por uma maldição ou por uma bênção, eu não tive muito tempo de ter dúvidas, desde o momento de nascer. Não tive essa margem de conforto, de dizer aqui vou estacionar, porque do outro lado é muito perigoso, então aqui está bom, está aconchegante e tudo, né? A vida foi me empurrando para não seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. Então, por mais dúvidas que eu tenha tido e que eu ainda tenho em relação de seguir em frente, ok, mas para onde vamos? Eu tenho investigado e reconhecido comprovadamente, né? A minha maneira de estudar astrologia, eu sou autodidata em astrologia, não fiz curso, ninguém me ensinou. E sendo autodidata, eu fui entender a astrologia através dos seus efeitos, não produzindo um conhecimento de dizer, então Marte em quadratura com Netuno significa isso, vai acontecer isso. Não, eu estudei assim, então está acontecendo Marte e Netuno, vamos ver o que acontece. É uma experiência sensível, essa aí. A experiência sensível, ela dá certezas, ela é inequívoca. Sim. A experiência subjetiva é mais difícil de dar certeza, porque não tem a fronteira da pele no ser subjetivo. Então, se dá margem a possibilidades diferentes e resulta que essas possibilidades diferentes é um cardápio que está aberto na tua frente. E você, eu e todos nós, com o ardor que nos movimenta, né, vamos nos movimentando, seja imaginando que nos empurra uma força superior e assim até aliviados por não ter de decidir, né? Porque a força superior que nos carrega é Deus que quis, são os astros configurados dessa e tal qual maneira, mas lá no fundo não tem como não ter dúvidas, é humano ter dúvidas. Este lugar que ocupamos entre o objetivo e o subjetivo é um lugar indefinido, que só vai encontrar a definição quando houver esta conciliação. E aí você diz, vai terminar, então já acabou, cumprimos o propósito. Não, se abre uma encrenca nova e muito mais complicada depois disso. Muito mais complicada. E as dúvidas serão muito mais difíceis de resolver.
A vida é isso, a vida é infinita. É uma eterna aproximação que estamos fazendo. Ou seja, a diversão está garantida. Se você tiver leveza, sim, porque senão é angústia garantida. Também, né? Também. É tudo uma escolha. No fim, você sabe que sim, porque a escolha define o teu caráter. O teu caráter não é definido pelos astros e nem porque a família te fez assim. O caráter é definido pela decisão que a gente toma intimamente do que é que faz com isso. Muito bom. Qual é a marca registrada que você vai colocar nessas situações? Por isso, as mesmas causas nunca dão os mesmos efeitos na psique humana. Sim. Muito bom. Quiroga, muito obrigado. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Fabrício. E tomara que o céu seja gentil com a gente e a gente com ele, né? A gente precisa dar uma ajudinha, porque no céu está sempre super bem. As coisas estão dando tudo que nem precisa andar. A gente que é rebelde aqui e que troca necessidades por desejos. Olha só. Obrigado muito bom. por me ter aqui. Obrigado.